Está começando mais uma edição do Miscelânea e hoje para falar sobre um tema que vem ganhando bastante visibilidade nos últimos anos, a compostagem. Para você ter uma ideia, ela pode contribuir para a diminuição de produção de lixo ou até mesmo te ajudar a dar mais vidas para suas plantas em casa. Apesar de toda a sua relevância, esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas e pode ter muitos desdobramentos. Então, se você quer descobrir como fazer parte dessa nova moda ecológica, nos acompanhe no programa de hoje. O Miscelânea já está no ar. Nosso convidado de hoje é Marcelo Cunha, que é engenheiro ambiental e educador nessa área. Além de idealizador do projeto Organize, sobre o qual falaremos também no programa de hoje. Seja bem-vindo, Marcelo, e para começarmos, o que é compostagem? Bom, muito agradecido pelo convite e por estar aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, a compostagem, de uma forma bem simples para todo mundo entender, é a degradação do resíduo orgânico, da fração orgânica do nosso lixo. E ela é feita pela ação de micro-organismos e de macro-organismos. Então, fungos e bactérias fazem o processo e depois minhocas, gongolos, tatus-bola terminam o processo, eles refinam esse processo. Então, é uma questão natural, A compostagem já acontece há milhões de anos na natureza. E a gente só dá condições para que os micro-organismos façam o trabalho. E quais são os benefícios? Bom, a compostagem, ela é um potencializador de recuperação de ambientes. Então, o solo, ele geralmente, em centros urbanos, ou até mesmo na área rural, ele sofreu muito, pela degradação, pelo uso constante. E a compostagem, ela devolve essa vida e a fração orgânica que o solo precisa e que as plantas precisam. Então, além de ser um ótimo gerenciador de resíduo dentro dos centros urbanos, a compostagem é alimento. Então, eu costumo dizer que a compostagem alimenta os micro-organismos que fazem a decomposição, alimentam o solo, alimentam as plantas e as plantas servem de alimento para nós. Então, o ciclo natural da vida. A compostagem ela é uma ferramenta ótima nessa questão de melhorar ambientes. E aí uma das melhorias é essa captura de CO2 na atmosfera. Então a gente tem uma grande quantidade de CO2, o CO2 ele é importante sim, mas a gente tem ele em excesso, pela quantidade de urbanização que a gente tem nas cidades, e nos países, municípios. E a compostagem ela melhora a nutrição das plantas e as plantas fazem a fotossíntese em maior quantidade. Então, a taxa de fotossíntese aumenta. E aí, então, acontece a captura de CO2 na atmosfera. Então, se a gente for pensar, a compostagem ela é uma boa gerenciadora de resíduos dentro dos municípios, mas também serve de captura de CO2, diminuindo aí o efeito estufa nos grandes centros. A compostagem ela tem um material resultante ali, mais de um, eu acho. Quais são esses materiais? E de que forma eles podem ser utilizados? Bom, na compostagem, é um processo que demora 4 meses para acontecer. Então, a gente precisa pegar esses materiais, tanto úmido quanto seco, e misturar. Porque só o seco a gente tem aí é bem retardado, o processo de decomposição. E só o úmido a gente tem um mau cheiro assim, absurdo. Então, precisa dessa combinação. Depois disso, dessa combinação e de uma umidade, de um ambiente ótimo, a gente tem o resultado depois de 4 meses. Depois desses 4 meses, a gente tem o adubo, o composto orgânico. Então, a compostagem, se ela foi feita de forma correta, eu falei que ela é feita há milhares de anos na natureza, do jeito da natureza. Quando a gente vai fazer compostagem em centros urbanos, a gente precisa de técnica, porque os resíduos são muito diversos, Então, a minha alimentação é diferente da alimentação de vocês. Imagine da gente falar de um município de 700 mil habitantes. É muito diverso. Então, a gente precisa de uma técnica para que a gente faça a compostagem. E aí, depois desse resultado, a gente tem o composto orgânico classe A. Ele é considerado o melhor composto de todos, pelo MAPA.
que é a instituição que analisa, né, que analisa os compostos e permite que a gente venda, comercialize eles. E a gente também tem a geração, mas isso é durante o processo, da biofertilizante. Muita gente chama de chorume. Chorume é uma questão muito voltada para o líquido gerado, né, o percolado gerado no aterro sanitário. Então, o aterro sanitário é um local, mesmo que ele tenha ótimas condições, que ele tenha todas as questões licenciadas pela CETESB para funcionar, ele é um local onde a gente enterra todos os tipos de lixo junto. Então, o chorume, né, como é considerado dentro do aterro sanitário, ele é uma coisa ruim, porque está cheio de patógeno, metal pesado. Já na compostagem, a gente faz uma segregação na fonte. Então, a gente separa o resíduo orgânico do reciclável e do rejeito. Então, o resíduo orgânico, né, a fração do resíduo orgânico, ela é compostada. E aí a gente tem o biofertilizante, que é um adubo líquido. Claro, em altas concentrações ele queima, né, ele precisa ser diluído para que a gente possa utilizar. Mas ele é um adubo que nos primeiros 7 dias na compostagem, pelo processo de compostagem, ele já acontece. E o adubo depois de 4 meses. Então, para entender, então, no aterro sanitário não há separação, eles jogam tudo junto, compostos orgânicos e lixo no geral. E isso resulta no chorume, que é aquele escuro, né? Exato. Que não é muito bom. Se você separa só o composto orgânico, o líquido que sai, que seria o chorume, ele é mais claro, né? E ele não é tão... Ele é bom, né? Ele serve para algumas coisas. Sim, tem gente que chama de chorume do bem, a da compostagem. Mas uma coisa que é importante dizer não é culpa do aterro sanitário. A gente tem uma política que fala que a gente precisa de uma... É participativo isso. Então, as pessoas de responsabilidade compartilhada. Então, nós que geramos o resíduo, também somos responsáveis por isso. A gestão pública, ela é responsável pela transporte, coleta, transporte e destinação final. Então, se a gente, no dia que passa o caminhão de lixo na frente da nossa casa, coleta seletiva, a gente tem que colocar o que é seletivo, porque isso vai para uma esteira lá dentro do aterro sanitário e os catadores fazem a triagem. Se for orgânico, e aí a gente não tem, né, essa separação do orgânico com o rejeito. Então há tudo vai para o mesmo buraco, né? E é por isso que gera o chorume. Entendi. Então, o chorume, os centros mesmo de tratamento de lixo, tudo, ele acaba afetando o solo de alguma forma, né? E sobre os impactos do lixo orgânico, mas nas cidades, como que seria? Tá, perfeito. O aterro sanitário, para ele poder funcionar, ele precisa ter ele é um grande empreendimento. Então, ele precisa de um licenciamento ambiental, a gente precisa entender quais são os impactos que vão ocorrer para a construção de um aterro sanitário naquele espaço e o reflexo disso para os municípios, né? Não é só apenas na onde ele está sendo implantado, mas sim toda a sua volta. Então, a gente tem que colocar ele distante 100 km de um aeroporto, porque a gente tem um monte de urubu que rodeia o aterro sanitário, mesmo com todas as questões. Isso pode atrapalhar a aviação. Então, quando a gente tem um aterro sanitário, a gente precisa de um espaço todo impermeabilizado, porque senão a gente tem contaminação do solo. Quando a gente coloca o resíduo orgânico todo compactado, né? Então, resíduo orgânico, terra, como é feito nos aterros sanitários, existe a liberação de metano, que ele é 46 vezes mais poluente do que o CO2. Então, para não liberar metano por causa da compactação desse resíduo, que é decomposto de forma anaeróbia, sem oxigênio, eles queimam. Então, a gente tem os dutos de coleta de gás e na ponta deles tem a chama, né? Onde transforma o metano em CO2, que é melhor, né, da gente não liberar o metano para a atmosfera, mas está liberando CO2. Então, quando a gente não faz essa segregação, né, essa separação dos resíduos na nossa casa e leva em grandes quantidades os resíduos orgânicos para aterros sanitários, a gente tem um sério problema, porque 50%, vamos arredondar, 50% do nosso resíduo, né, do nosso lixo é orgânico. Então a gente reduziria, né, o problema em 50%, tirando o reciclável, né, que aí tem uma outra porcentagem.
Você falou agora, né, sobre essa emissão de gases. É interessante que a Política Nacional de Resíduos Sólidos reconhece que a compostagem é uma alternativa para reduzir os impactos ambientais. Você acredita que o poder público tem incentivado essa prática? Esse assunto dá pano para manga. Bom, sim, existe sim na Política Nacional dos Resíduos Sólidos um local onde eles falam, né, dentro lá do texto, que apoia a compostagem. A gente tem no município de São José dos Campos também leis que baseiam a compostagem, que incentivam a compostagem. Só que a gestão pública, ela fez durante o tempo, mas não existe, né, nenhum programa para incentivar a compostagem para os munícipes, né, para as pessoas que vivem na cidade. Mas isso muito local, porque se a gente for próximo daqui, Taubaté já tem alguns decretos, o Vale do Paraíba tem algumas situações onde já ocorre, né, na questão legal e também de programas, né, voltados da gestão pública para incentivar. Então, é muito de município, porque a gente tem uma lei federal, mas pouco é seguido dessa lei federal. Então, os municípios, eles têm meio que, por eles, essa questão de incentivar ou não incentivar. Hoje no Brasil, né, a gente vai pegar o macro aí do nosso país, a gente tem muita cidade, né? São Paulo aprovou há pouco tempo, né, a lei da compostagem. Rio de Janeiro também aprovou a lei da compostagem. Florianópolis, até 2030, 90% do lixo, né, orgânico de Florianópolis ele vai ser compostado. Então a gente tem algumas cidades aí já com algumas metas e com algumas questões legais e programas, né, tanto sociais quanto também de serviço público, para que isso aconteça. Então, existe sim, né, pessoas fazendo, mas na nossa realidade hoje, no nosso município, a gente está caminhando, engateando, a gente está engateando. Eu acho que a gente vai chegar lá. Mas precisa dar um avanço, porque a gente está ficando para trás e tem muita coisa acontecendo, né? O mundo está andando muito rápido hoje. Então, a gente precisa aí de um olhar, né, carinhoso para a tecnologia da compostagem no nosso município. Você é idealizador, né, do projeto Organice. Como que surgiu essa ideia de criar uma usina de compostagem? Tá. A Organice, ela foi criada a partir da minha ideia e do Luiz Fernando, que é o outro idealizador da compostagem, da Organice Compostagem Urbana. A ideia era da gente mostrar para as pessoas que existe o serviço de compostagem. Então, acho que a primeira coisa, antes de virar empresa, é essa questão da educação ambiental mesmo, né? Então, a Organice é esse projeto que mostra que existe a possibilidade das pessoas separarem os resíduos orgânicos na casa dela e compostar, e elas usarem a matéria que é gerada dentro desse processo. Então, isso é muito interessante, porque isso ajuda muito, né, a educar as pessoas. Porque o que é mais difícil de tudo é a sensibilização. Então, a partir da vontade que o Luiz trouxe, né, esse tipo de modelo, né, de empresa. Hoje é um modelo de negócio, hoje é uma empresa, mas antes era uma ideia. Essa ideia já existe em pelo menos 40 empresas no Brasil. Então, 40 empresas no Brasil fazem exatamente o que a gente faz. Então, aqui em São José dos Campos existe a Organice e existem mais 2 outras empresas de compostagem também. Então, não é tão novidade, né? A gente não inventou roda nenhuma. Na verdade, a gente pegou o modelo e adaptou para o local onde a gente vive, porque tem isso, né? Então, essa questão das empresas, elas são muito diferentes pelos locais. Então, que nem no litoral chove muito. Então, você precisa adaptar o seu negócio para isso. Aqui a gente tem uma cidade que é relativamente plana. A gente tem pessoas que têm aí essa sensibilidade já para a compostagem. A gente tem ciclovias. Precisaria ter mais, né, para a gente poder atender mais lugares, mas tem ciclovias. Então, a gente consegue espaços para poder compostar, que eu acho que é o mais interessante. Então, isso facilitou muito, né? Então, a Organice, antes de tudo, ela veio uma ideia, né? Que eu, como engenheiro ambiental, consegui passar essa parte técnica e quais são
as técnicas mesmo que a gente usa para fazer a compostagem, porque hoje a gente está compostando por mês 2,5 toneladas. 2,5 toneladas por mês, atingindo 100 famílias. E 4 empresas CNPJs, né, PJ, como os restaurantes, né, que a gente faz essa assessoria e a compostagem. Então a Organice, ela recolhe o resíduo orgânico das pessoas dentro de casa, através de baldinhos, composta fora, né, com uma técnica, a técnica da compostagem termofílica, e aí devolve o composto orgânico para a pessoa. E é aí que a gente ganha, né? Ganha no serviço que é prestado. Então, hoje as pessoas que são filiadas à Organice, né? Assinantes, vamos colocar assim, elas assinam planos. Isso tem um custo, que é o custo dessa produção, desse serviço. Porque a gente precisa fazer a logística de recolher e também o serviço de compostar. Isso requer técnica e uma rotina, né? Que aí tem que medir temperatura, tem que ter pessoas trabalhando, tem que revirar o composto. Enfim, existe um trabalho, né, envolvido no processo de compostagem para até chegar o processo de devolver, né, aquele composto para a pessoa. Então vocês fazem esse trabalho de juntar, né, receber todo esse composto orgânico. A gente vai deixar depois o link, todas as informações para quem quiser fazer o cadastro, né, para poder entregar e receber a recompensa depois. Mas em dezembro de 2020, o Organice bateu ali a marca de 30 toneladas de resíduos orgânicos compostados. Esse é um número significativo? Se a gente for pensar que o nosso município tem 700 mil habitantes, o último IBGE é 2010, né? A gente não teve 2020. Cada habitante produz 1 quilo de lixo por dia. 50% é resíduo orgânico. Se a gente for pensar, é 350 toneladas por dia de resíduo orgânico. 30 toneladas em 2 anos e meio de projeto não é tão significativo. Mas nesse universo, sabe? Nesse universo. Mas se a gente for colocar aí 30 toneladas, né, que foram compostadas, para o meio ambiente, isso é muito significativo, sim. Né? A proposta é que a gente aumente, com certeza, né, essa quantidade de resíduo orgânico compostado. E aí o Luiz fala que ele tem a vontade de compostar o resíduo orgânico da cidade inteira. Mas isso eu acho que não é tão interessante. Assim, existe esse potencial de ampliação? Sim e não, porque assim, se a gente for compostar o resíduo orgânico da cidade inteira, a gente precisa de um novo aterro sanitário. Então a gente está com um impasse, um dilema, porque o nosso aterro sanitário ele tem uma vida útil. A gente não sabe quando, né? Então, quando eu estudava, né, já tinha uma vida útil naquela época, que era para ter estourado já, mas não estourou. E aí, agora a gente tem uma outra data para a vida útil acabar. Então, não é interessante que a gente faça a compostagem apenas em um lugar. O importante é que a gente descentralize. Então, é possível, sim, compostar o resíduo orgânico da cidade inteira, sim, mas de forma descentralizada, empoderando principalmente as pessoas que moram na periferia da cidade, onde a gente tem uma maior concentração aí de problemas sanitários por causa do acúmulo irregular de resíduo, né? Por causa das enchentes. Então, muitos outros projetos, né, que fora do Brasil, de São José, que aconteceram, né, nesse movimento de expansão da compostagem, foi porque teve problemas sanitários. E aí a solução foi a compostagem como tecnologia social. Então, a tecnologia social, né, da compostagem, colocando, né, para essas pessoas que moram na periferia da cidade, seria um ótimo avanço, né? E aí, o nosso ideal, não que a gente vire um monopólio, que a gente ensine as pessoas e elas tenham várias orgânices, né? E elas consigam, porque a compostagem, além de ser uma tecnologia social de melhoramento ambiental daqueles locais, ela também é um plano de negócio onde as pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso. Então, o futuro, com certeza, né, os empregos, né, os serviços, eles estão mudando a toda hora. Então, é mais uma opção. Né? Então, ampliação, com certeza. Mas eu acho que a ampliação ela precisa ser pautada nesse novo mundo que a gente está vivendo hoje. Você também é educador, né? Qual a importância de um projeto como esse, no sentido mesmo de educação ambiental?
Bom, eu falei que a compostagem tem esse serviço ambiental prestado, né? E o nosso gargalo sempre foi essa questão da sensibilização. Porque, assim, o hábito demora 21 dias para ele ser mudado, né? De fato. E aí, quando as pessoas elas têm o costume de não separar o resíduo, o lixo, elas acabam sofrendo. É dor, você sofre. Quando muda a sua rotina, você sente. Né? Quando você está trabalhando, estudando, você entra de férias, você sente. E na volta é a mesma coisa. Então, a rotina ela é estabelecida pelo nosso cérebro e aí ela vira um stand-by. E quando a gente tenta mudar ela, né, o cérebro sofre, porque ele está ali economizando energia a todo momento. Então, quando acontece essa mudança de hábito, dói. E aí a educação ambiental vem por trás disso, né? Porque a pessoa está sentindo dor, porque ela quer mudar de alguma forma, mas para ela é difícil. Qual é a recompensa? Então a recompensa, a sensibilização é o grande negócio. E aí a Organice faz o seguinte, ele recolhe durante um mês esse resíduo orgânico, devolve para a pessoa o composto orgânico e as informações, porque a gente pesa tudo aquilo que é coletado. Então, as informações de quantos quilos não foram para o aterro sanitário, quantos quilos foram compostados de fato e quanto de CO2 aquela pessoa não emitiu por ela estar fazendo a compostagem. Porque a pessoa que faz a compostagem, a gente só presta o serviço. E isso é a educação. Porque aí empresas mostram, pessoas mostram que existe uma pegada bacana. Porque assim, não tem como, né? O ser humano veio para o planeta Terra, depois que aconteceu toda essa questão da civilização crescer absurdamente, a gente impacta a todo momento o meio que a gente vive. Só que a nossa escolha de quais são as atividades que a gente vai desenvolver é o que vai mandar no negócio. Não tem como, a gente vai impactar de qualquer jeito. Mas quais são as atividades que vão mitigar isso? Né? Ou, sei lá, empatar, vamos dizer assim. Então, a educação ambiental vem muito nesse sentido, né? Onde a pessoa está muito sensível, e hoje 1% da população de São José dos Campos que a gente entende que vai aderir à compostagem. Se for pensar, 7 mil pessoas, ainda é muito pouco, né? Então, precisa aí dessa educação ambiental indo para as escolas, tendo oportunidade em locais como este, né? Para que a gente possa falar para outras pessoas. Atividades práticas, oficinas, palestras, workshops, enfim, tem que ser difundido, né, esse tipo de atividade. Bom, muito obrigada, Marcelo. A gente vai fazer um rápido intervalo, fica com a gente que no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre compostagem em casa. É daqui a pouco. Voltamos com Miscelânea para continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que é a compostagem, com o nosso convidado, o engenheiro ambiental Marcelo Cunha. E nesse segundo bloco você vai aprender mais sobre as composteiras domésticas. Primeira pergunta então, quanto em média se produz em casa de lixo orgânico? Bom, a gente tem uma estimativa, né, claro. As pessoas, por pessoa, né, a gente tem uma estimativa de 1 kg de lixo por dia. Então, a gente está falando do rejeito, do reciclável e do orgânico. E nessa fração, 50% seria o orgânico, né? Então, se a pessoa gera 1 kg de lixo por dia, 500 gramas de resíduo orgânico que são gerados por pessoa. E aí depende muito da quantidade de pessoas que moram nessa casa. Mas é uma estimativa que a gente tem para poder fazer esses cálculos. Bom, a gente vai mostrar agora umas imagens que no mercado existem composteiras que já são prontas, né? Uhum. Como essa que estamos vendo agora nessa imagem. Mas é possível improvisar em casa? Sim. A compostagem é uma técnica muito simples de ser feita, né? A gente só precisa seguir algumas regras. Então, quando a gente olha aquelas caixas, né, de compostagem, que são as composteiras domésticas, a gente tem que entender que aquelas caixas elas têm função, né? E essa função precisa ser muito bem feita. Porque assim, a gente tem vários tipos de composteiras domésticas. A gente tem a composteira doméstica, onde a gente tem
é chamada de vermicompostagem, porque a gente coloca as minhocas ou gongolos ou outros macro-organismos para fazer essa decomposição. E a gente tem as composteiras domésticas, que são termofílicas, que dependem apenas de fungos e bactérias para que aconteça. Bom, a diferença é que com as minhocas, isso tem uma potência, claro, elas refinam aquele composto e um pouco mais rápido, né, do que os fungos e as bactérias. E as desvantagens é que as minhocas elas são muito sensíveis. Então não é qualquer tipo de resíduo orgânico que eu vou colocar lá dentro. Então, para fazer a composteira e improvisar, sim, é possível. A gente precisa de recipientes que são impermeáveis, por exemplo, balde, né, caixas, mas uma coisa que é essencial, né, que precisa acontecer a oxigenação. Precisa de oxigênio sendo gerado dentro do sistema. Então, essas caixas elas precisam ser furadas, né, perfuradas, ou os baldes, e que você também proteja para que não venha, o cheiro não saia, porque quando eu fiz compostagem no meu apartamento, o meu apartamento era de 40 metros quadrados, era um apartamento bem pequeno, e querendo ou não, tem um cheiro, normal, faz parte. Tem as mosquinhas? Também, normal, faz parte. Só que, dependendo da pessoa, isso incomoda bastante, sabe? Então, precisa das técnicas. Dá para improvisar? E uma outra coisa importante é pela quantidade de resíduo orgânico gerado pela pessoa, pela família. Então, é por aí que você vai determinar o tamanho das suas caixas, dos seus baldes, porque se você morar sozinho, você pode ter vários potes de sorvete um em cima do outro, onde você consegue fazer a compostagem, pela quantidade que é gerada pela pessoa de resíduo orgânico. Só para quem está em casa entender melhor, a gente tem uma imagem dessas três fases, né? Basicamente, dessa composteira doméstica que é separada em 3 partes. Você pode explicar para a gente o que acontece, assim, de maneira breve em cada uma dessas fases? Sim. Bom, essa é a composteira doméstica em bacias, né? Em caixas, que a gente chama. A gente encontra isso com grande facilidade no mercado, né? As 2 primeiras caixas a gente chama de caixas digestora. É onde acontece a decomposição de fato. E a última caixa é onde é acumulado biofertilizante, que é aquele líquido gerado. Por quê? Porque 80% 80% não. 100% do nosso resíduo orgânico é composto de 80% de água. Então, gera, né, o líquido, né? E esse líquido, ele em contato com a ação microbiana, é gerado esse ácido úmico. Então, é ele que é o nosso primeiro adubo, o adubo líquido, né? Que é um ácido úmico. Então, quando acontece, né, nessas caixas, a gente tem duas fases ali, né? Então, acontecem a digestora, então você vai fazendo as camadas, então você coloca uma camada de seco, né, um resíduo seco, pode ser serragem, folha seca, cascas de árvore também trituradas, e você vai colocando resíduo orgânico. Isso vai fazendo são camadas, são tipo um sanduíche, tipo uma lasanha. E aí você sempre cobre com o resíduo seco. Você nunca deixa aparente ou aberto com o resíduo orgânico, porque você tem aí a decomposição, isso vai gerar cheiro e vai gerar também, os insetos vão vir até esse espaço. Encheu essa caixa, a gente troca, porque teoricamente a caixa de baixo está vazia, e aí a gente enche aquela caixa. Quando ela estiver completa, a caixa que a gente colocou para baixo já vai estar pronta para a gente começar a coletar o nosso composto orgânico. A gente esvazia ela e aí fica nesse ciclo, sempre girando. O biofertilizante, com a torneirinha, a gente consegue ir tirando, porque ele já, em 1 semana de compostagem, já acontece. Então, as caixas, né, as composteiras domésticas, elas têm que ter essa prática, onde você faz as camadas. Isso é muito importante porque o excesso de umidade vai transformar aquilo lá num negócio pantanoso e mal cheiroso, e o excesso do seco vai fossilizar o seu resíduo orgânico, ele não vai se decompor. Então você precisa manter uma umidade, então, com as proporções, né? Geralmente é assim, 1 parte de resíduo orgânico para 2 partes de resíduo seco. E aí você mistura e aquilo traz uma umidade ótima. Mas é muito importante dizer que
não é sempre que a gente tem esses alimentos ricos em água. Então depende da época do ano. Tipo, no verão a gente toma muito mais suco, a gente come muito mais salada. Então isso altera, né, o tipo de resíduo orgânico. No inverno é muito mais seco a nossa alimentação, né, não é tão rico em água. Então a proporção ela é muito sensível, é muito de pessoa para pessoa. Então é interessante, a gente coloca essa proporção de uma parte de orgânico para 2 partes de seco, mas isso não é uma regra, não é uma receita. Na verdade é uma base, onde as pessoas elas podem ir conforme a sua alimentação, conforme o resíduo que está sendo gerado, brincando em cima dessa base, sabe? Então acho que é mais ou menos assim que funciona. No processo de decomposição, como você citou, acaba atraindo alguns insetos, como moscas. O que pode ser feito para evitar esse acúmulo mesmo dos insetos no local? Sim. É uma coisa importante dizer que esses insetos, eles colocam os ovinhos, e isso é para sair as larvas, porque é a função dele dentro do sistema. Então são larvas decompositoras. E é chamado de mosca-soldado, larva-soldado, né? São esses insetos que ajudam na decomposição. Pode dar infestação. Eu já vi muita coisa acontecer, de infestação absurda, assim, dessas larvas saindo para tudo quanto é lugar da composteira, dessas moscas infernizando a vida das pessoas. Então, não é interessante que tenha uma infestação numa composteira doméstica dentro de uma casa, porque isso deixa qualquer um louco. Então, para a gente poder diminuir a incidência, não que a gente vai ser esterilizado, porque na verdade é o contrário, né? A compostagem precisa dos micro-organismos, precisa dos agentes decompositores. Então, para diminuir a quantidade de insetos, né, para não ter uma infestação, a gente sempre cobre esse resíduo orgânico. Então, quando a gente for fazer a compostagem, nunca deixar ele aparente. Quando a gente for fazer a compostagem doméstica, sempre tem uma tampa. Então, cubra o seu resíduo orgânico com o seco, como se fosse mesmo uma cobertura de um bolo, e tampe, porque isso vai impedir bastante. Uma outra opção é de colocar telas, pequenas telas, né, nesses vãos, nesses buracos que são feitos para a circulação de ar, porque também impede que a mosca entre, enfim, né, que isso atrapalhe, né, a logística, atrapalha a decomposição, atrapalha a atividade das pessoas com relação à composteira doméstica. Tem alguns itens inusitados que a gente acaba ficando surpreso mesmo quando descobre que é, por exemplo, pano de chão, caixa de ovo, pó de aspirador. Quais tipos de materiais podem ir na composteira? Bom, na composteira doméstica a gente tem uma limitação. Por quê? Porque é uma quantidade de espaço que a gente tem, isso vai também determinar a quantidade de temperatura que a gente consegue atingir. E se for uma vermicompostagem, onde a gente tem as minhocas presentes, a gente também tem uma quantidade de alimentos ácidos que a gente pode inserir. Então, abacaxi, cebola, alho, cítricos em geral, né, limão, laranja, é muito raro a gente colocar nas composteiras domésticas, porque isso afeta a vida da minhoca. E a minhoca é um bicho sensível. E aí também já vi acontecer minhoca, quando a pessoa for lá, colocou alguns resíduos cítricos, saiu, voltou, tinha minhoca até no teto da casa dela. Então isso apavorou essa pessoa e ela não quis mais fazer. Então a composteira doméstica ela tem uma certa restrição, né? Mas se a gente for pensar em compostagem, em geral, tudo que é orgânico. Tudo que é orgânico. Então, o pano de chão, se ele é feito de algodão, sim, ele é extremamente compostável. O pó do aspirador, também, né? Porque é um cisco, né? Ele vai se decompor conforme o tempo. Tem materiais que demoram mais tempo, tem materiais que são mais rápidos. Então, imagine que a gente está varrendo a nossa casa, sobra aquela poeira, aquele cisco. Isso é compostável, isso não precisa ser enterrado. A caixa de ovo que a gente compra no supermercado, aquilo é papelão reciclado. Então a gente pica ela, coloca na compostagem e ela some. Casca de ovo, borra de café, o filtro de coar café, então ele também é compostável. Então tudo que é resíduo orgânico é compostável. E aí uma coisa muito, muito legal da gente pensar
é essa questão dos materiais que a gente adquire. Por exemplo, a escova de dente. A escova de dente convencional, nada dela é compostável. E aí ela tem algumas partes recicláveis, outras não. Então o processo de reciclar a escova de dente é muito complicado e é muito caro. Então algumas pessoas, algumas empresas decidem não reciclar. Isso é enterrado. Se a gente for optar por escovas de dente de bambu, né, a madeira é compostável porque é um resíduo orgânico. E as cerdas, né, dependendo das cerdas, se forem de fibras naturais, também é compostável. Então, a compostagem é muito legal porque ela ativa um senso de consumo em nós. E isso é o que define tudo, né? Porque um saquinho de supermercado que a gente vai lá e pega, ele não é compostável. Ele demora 400 anos para se decompor, né? Então, imagina, se eu viver até 100 anos, eu vou morrer e nascer 4 vezes. É muita coisa. Se a gente for pensar, é muita coisa. Então, da gente começar a pensar nessa questão de consumo, né? Do que a gente... E se não tiver como, que a gente ache soluções, né? Eu acho que é importante isso. Bom, acho que a conversa foi bem esclarecedora. Acho que agora quem está em casa e quiser fazer esse processo em casa, acho que ela já consegue com todas essas dicas. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade para deixar suas redes sociais, as redes do Organice também para quem quiser encontrar. Sim, legal. Eu queria deixar assim, né, Organice, né, no Instagram, que é organi_se_sjc. Está na camisa, né? Ou Na não? camisa. Aqui, na verdade, é Organice, né? E atrás da camiseta eu acho que tem também as redes sociais. Então, é por ali que a gente se comunica com as pessoas. Então, a pessoa consegue, se quiser adquirir um plano, né? Ali tem. Se quiser saber mais, né, com relação à prática da compostagem, tem ali também, né? Então, é por ali que a gente se comunica com o público em geral. Muito obrigada, Marcelo, pela participação. Para você que está nos assistindo, você pode acessar o programa de hoje e muitos outros nossos conteúdos no nosso canal do YouTube. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e também Instagram, @TVUnivap. O Miscelânea de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.